Igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou muito feliz nessa noite. Deus já tem feito coisas maravilhosas. Você crê nisso? Os louvores, orações. Deus já tem operado em nosso meio. Enquanto houver uma pessoa crendo, Deus ele vai estar operando. E não será diferente. Nesse exato momento, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Tenho sido muito edificado, nesses dias, nessas séries de mensagens. Deus tem falado fortemente ao meu coração. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar algo com você. Amém? Abra sua Bíblia, você que pode. Nós estamos aí nessa série de mensagens, nesse ano de avivamento espiritual. E hoje eu quero falar sobre a divisão que enferma a igreja. Algo que tem sido de suma importância para aqueles que de fato têm entendido. Pastor Cândido aqui na quinta-feira passada ministrou ao nosso coração e nos falou sobre a ideia da divisão, das facções, daquilo que não pode existir, do partidarismo, daquilo que traz um dano muito grande à igreja. E hoje eu quero falar sobre a divisão que enferma a igreja. A igreja ela não pode ser, em momento algum, de maneira alguma, algo nocivo. E quando eu falo da igreja, eu não falo apenas do âmbito geográfico, mas eu falo de mim, eu falo de você. Se eu, como igreja, me torno nocivo ao meu irmão que também é igreja, a coisa começa a sair do trilho. Como nós temos visto e vamos continuar vendo, estava acontecendo com a igreja de Corinto. Porém, não era esse o desejo do apóstolo Paulo. No capítulo 11, no primeiro versículo, eu quero ler com você. Ele vai dizer assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Os 18 meses que ele passou ali com aquela igreja, ele se esforçou, se dedicou a ensiná-los, a instruí-los, a levá-los ao caminho da verdade, e é a verdade que liberta, é a verdade que edifica, a verdade que transforma, que nos leva à plena vontade de Deus, e é isso que a igreja tem que provar, a plenitude da glória, da vontade de Deus. E ele queria então ali que aquela igreja não se desviasse daquele caminho, mas que permanecesse olhando para o exemplo, imitando ali ao apóstolo Paulo, que imitava a Cristo. É importante, interessante nós observarmos essa declaração de Paulo, porque ele fala, olha, olhem para mim, mas olhem para mim enquanto eu olho para Cristo. Sigam os meus passos, mas sigam os meus passos enquanto eu sigo de Cristo. Permita-me contar um fato aqui. Certa feita eu estava aqui na tenda e o pastor Cândido passou. E brincaram com ele, eu estava com uma pessoa, não lembro, acho que era um pastor também, mas eu não lembro muito bem. Confesso para os irmãos. Mas aí brincou com ele e tal, aí ele, pastor, está fazendo exercício? Aí ele falou assim, minha meta é ficar igual ele ali. Ele apontou para mim, pastor, o senhor está melhor do que eu. Parabéns. E eu, quando eu estava meditando, eu lembrei disso, lembrei desse fato. Hoje, alguém pode olhar para o pastor Cândido, ou também para você, imitar as suas atitudes, porque vê que as suas atitudes certamente o levará a um caminho de edificação. Nossa, o pastor Cândido conseguiu chegar ao objetivo, eu vou imitá-lo. Nós somos essa carta viva. Por isso, de maneira alguma, como igreja, nós podemos adoecer. E a divisão certamente vai gerar doença. Vai gerar danos terríveis à igreja. A igreja tem que ser a solução. Como o pastor sempre diz aqui, do objetivo de alcançar Maricá.
Quando eu alcanço Maricá, quando eu coloco no coração, quando eu sonho esse sonho, que certamente está no coração de Deus, e eu decido alcançar Maricá, é o meu filho que vai ser alcançado. É o meu sobrinho que vai ser alcançado. É o meu neto que vai ser alcançado. E certamente eu vou me alegrar. Então aqui ele diz: sede meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo. Nós temos um modelo. Nós temos para onde olhar. Nós sabemos a quem nós devemos imitar. Então nós temos observado o apóstolo Paulo, por meio desta carta, combatendo veementemente práticas que eram completamente reprováveis. Aquela igreja, infelizmente, a prática deles eram reprováveis. Não agradavam a Deus, feriam. Infelizmente, mesmo tendo ensinamento, eles se inclinaram às piores práticas. Falsos ensinamentos, divisões, práticas carnais. E isso estava adoecendo a igreja. Infelizmente. Eu não posso ser indiferente como igreja. Eu não posso ser indiferente como alguém que foi chamado pelo Senhor. Você crê que você foi chamado pelo Senhor? Então eu não posso ser indiferente. Fomos ministrado aqui, eu repito, o pastor Cândido falou do partidarismo que divide a igreja. A igreja não pode andar dividida, tem que andar unida. E isso, infelizmente, era o que acontecia. Uns diziam: eu sou do pastor Cândido. Não, eu sou do pastor Davi. São os nomes que eu guardo, assim, né? Não, sou do pastor Davi. Não, sou do pastor Tiago. O pastor Tiago que é o cara. Não, sou do pastor. Não, eu sou do irmãozinho. Não, ninguém para mim presta. O meu negócio é Cristo. E isso, infelizmente, trazia um mal para o contexto da igreja. O apóstolo Paulo chegou a dizer: eu não sou ninguém, não sou nada. Apolo também não é. Eu plantei, o Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Se Deus não der o crescimento, não adianta eu plantar, o outro regar, porque tudo vem dele. Tudo vem dele. E eu guardei isso no meu coração, e veio uma frase que está mexendo comigo. Ou a igreja destrói a divisão, ou a divisão vai destruir a igreja. E por que eu falei de nós idealizarmos a igreja, não pregando o individualismo, mas olhando para a nossa responsabilidade? Porque se eu, como igreja, decidir não, a divisão não vai me destruir. Eu não vou deixar ela destruir o irmão que está do meu lado. Eu vou abraçar. Eu vou acolher. Eu vou chorar com os que choram. Me alegrar com os que se alegram. Estender a mão ao necessitado. Levantar aquele que está caído. Eu não vou deixar a divisão destruir a igreja. O texto de Marcos, capítulo 3, versículo 24, é um texto que, apesar de ser conhecido, nos leva a refletir mais sobre isso. Eu gostaria de ler com você, Marcos, capítulo 3, versículo 24, versículo 25. Evangelho segundo Marcos, palavras do
próprio Senhor Jesus, que diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá o quê? Subsistir. Quando falamos de divisão, falamos de separação. Falamos de separação. E quando trazemos a ideia do corpo, eu não quero separar o meu braço do meu corpo. É ou não é? Eu não sei se você é assim, mas às vezes a gente tem preferência por algumas partes do nosso corpo. Tem uns que gostam mais do cabelo, mas às vezes a gente gosta menos de alguma coisa também, né? Eu não sei que o povo tem uma coisa com o pé, né? Às vezes eu vejo gente reclamar: meu pé é feio. Mas você quer ficar sem seu pé? É ruim, hein? É feio, mas deixa ele aqui. É ou não é? Deixa ele aí. As irmãs aí, né, me permita. Às vezes minha esposa é assim. Às vezes ela: ai meu Deus, eu não fiz a unha, né? Eu não fiz a unha. Ai, minha unha tá feia. Mas se eu falar para ela assim: não, aí você arranca a mão e a gente vai. Não, que negócio é esse? Brincadeiras à parte. Eu não quero separar um membro do meu corpo. De maneira alguma. Porque se eu separar um membro do meu corpo, eu vou ficar doente. Isso vai me adoecer. Isso vai me prejudicar. Isso vai atrapalhar o funcionamento de todos os outros membros. Ainda que eu não goste muito do meu pé. A função que ele tem para o meu equilíbrio é muito importante. É indispensável. Me permita pedir para você olhar para uma, duas ou três pessoas e entender: essa pessoa é indispensável. Você pode falar para ela também. Sei que, né, às vezes começou, o pastor tem mania de falar isso, né? Fala porque ela está do seu lado. Mas é verdade. É com verdade. Talvez quando você olha para alguém para dizer isso, você pode pensar: nossa, eu não percebi, fazendo, claro, uma analogia aqui, brincando com as palavras, eu não percebi o meu braço. Eu não percebi a minha perna. Pastor, só me permite testemunhar? Rapidinho? Não é um testemunho forte, não. É forte, grande. Não, é só para corroborar com aquilo que eu estou falando. Eu estava passando por um momento muito difícil. Eu sou novo em Maricá, cheguei recente, vim de Nova Friburgo. E estávamos passando por um momento um pouco difícil. Você sabe que na dificuldade, né? Tem gente que fala assim, né? O vento, né? Balança entre para lá, para cá. E quando a gente está no olho ali do furacão, às vezes não conseguimos muito olhar o que está à nossa volta. Você tem essa sensação? Parece que a gente não consegue olhar muito o que está à nossa volta. E nós passamos ali, estávamos passando por uma dificuldade. E eu lembro que eu com a minha esposa, nós estávamos conversamos muito, e falando ali, até questionando sobre algumas coisas. E de repente aparece o irmão Oliveira. O irmão Oliveira apareceu do nada. Não foi do nada. E quando ele entrou em contato comigo: ô pastor, tudo bem, sei que. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Aquilo ali já foi resposta. Aquilo que nós estávamos falando. Falei assim: irmão, o senhor não tem me visto porque a gente está passando um vento, olha, eu nem... Não, pastor, tal dia eu estou aí. Aí ele foi lá, né?
Levou uma pizza lá gostosa para a gente comer. Só que o mais importante nisso, e não se engane, não se engane. A Bíblia diz que aquele que cuida estar em pé, olhe para que não. Eu poderia cair. Aquela dificuldade poderia nos derrubar. Poderia nos impedir de continuar. Mas quando ele e a esposa dele saíram dali de casa, é como se eu tivesse tomado um banho. Eu estava revigorado. Eu entendi, meu Deus, como é importante a igreja unida. Se nós, como igreja, não destruirmos a divisão desta. Pastor, o senhor está falando que eu estou gerando divisão? Não, de maneira alguma. A igreja de Corinto, ela traz esse exemplo, e sim, dentro do contexto aqui, né, o Paulo chega a dizer para eles: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é importante nós entendermos essa necessidade de se examinar. E ao se examinar, olhar para a palavra de Deus, olhar para Cristo, e Ele colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Por isso hoje nós estamos abordando aqui esse tema da divisão que enferma a igreja. Muitos hoje se encontram de uma maneira geral, né? Aqui, em outro país, em outro estado, doentes, espiritualmente falando, às vezes fisicamente também, tem caminhado de uma maneira triste, porque a doença, quando ela vem, ela machuca. Ela deixa a pessoa debilitada. Ela tira as forças. E se não houver tratamento, se não houver cura, o final, infelizmente, é a morte. Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 30, eu gostaria de ler com você. Diz assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Gostaria de ler novamente. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Entenda que havia uma causa pela qual pessoas ali estavam fracas, doentes. Muitos já haviam ali, né, morrido. Havia uma causa para isso. E para que nós entendamos, permita-me recorrer ao contexto. Vem comigo aqui no versículo 17. Do mesmo capítulo 11, versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio. Entenda que quando eles se reuniam, eles se faziam mais mal do que o quê? Bem. Era pior. Quando na verdade deveria ser o quê? Melhor.
Não é bom quando você vem para a igreja? Eu, pelo menos, né? Depois de um dia de trabalho, às vezes são vários desafios que você enfrenta. É ou não é? Meu trabalho, eu fico brincando com a minha esposa. E fica assim, saúde mental, saúde mental. Que é uma negatividade, irmãos. Uma coisa impressionante. Às vezes pessoas assim que tinham tudo para, sabe, arrebentar na vida e fica assim, né? Vem aquele desenho antigo, ó céus, ó vida. E reclama disso. E reclama daquilo. E amaldiçoa. Esse dia lá amaldiçoou o salário. Eu falei, dá para mim. Dá para mim. Aí eu fico. Tem dia que eu tenho que chegar em casa, meu irmão, só dobrando o joelho. Só dobrando o joelho. Aí você, às vezes, enfrenta o desafio do dia a dia. Aí você tem a oportunidade de se reunir no lugar, como eles fizeram aqui. E aí louvar a Deus. E ali receber um abraço. E ali partilhar. Sabe, viver momentos ali alegres. Isso é bom, não é? É bom, não é? Eu particularmente, irmãos, saio daqui, sabe, maravilhado. Às vezes é uma luta, né? Gente, aquela coisa, eu tenho 2 crianças então, aí eu já chego em casa assim, minha esposa, vambora, vai, você quer? Ela, tá bom, vai. Aí ela corre para lá, eu corro para cá. Aí arruma, toma banho, se arruma. Eu falo para ela, não, deixa que eu arrumo eles, porque você tem o cabelo, maquiagem, né? Aí vai que demanda um tempo maior. E vai aquela coisa. Aí quando chega aqui, vencemos. E é maravilhoso. Porque as expectativas são superadas, porque antes de nós chegarmos aqui, já havia algo no coração de Deus, preparado para cada um de nós. E isso se estabelece, da medida que nós abrimos o coração e entendemos. Tudo que essa igreja precisava era entender, permanecer, perseverar. Naquilo que Deus usou o apóstolo Paulo para ministrar a eles. Nós temos sido ministrados, não só pelos pastores, pelos ministros, mas aquilo que daqui transborda aí, vem do trono da graça de Deus. E vai continuar transbordando, porque é em nós e através de nós. Nós somos esse canal. Nós somos esse canal. E quando eles se reuniam ali, infelizmente era para pior. Paulo está dizendo, olha, eu não posso achar isso bom. Eu não vos louvo por isso. Eu não vou bater palma, eu não vou aprovar esse tipo de atitude. A comunhão, ela tem que fazer bem. A comunhão não é para fazer mal. Quando vocês se reúnem, é mais para pior do que para melhor. Qual o sentido? Não faz sentido. Deixa eu enfatizar, eu vou sempre falar isso aqui, durante a mensagem, que possamos olhar para a nossa responsabilidade como igreja. Eu não estou aqui, não estou apontando para você, não, estou falando de uma forma reflexiva. Eu preciso. Existem doenças que são silenciosas. Existem doenças que são silenciosas. Por isso nós não podemos nos dar a carnalidade. Porque só os espirituais vão compreender as coisas do Espírito. A igreja de Corinto já estava distante. Dados à carnalidade, se reuniam não para o bem,
A atitude da maioria daqueles que ali estavam não era de uma igreja saudável, mas sim de uma igreja doente. Existem dois eventos que é importante nós entendermos que ocorrem nesse momento, que contrapõem a atitude deles, que eles estão na contramão daquilo que deveria ser praticado. Não quero me estender muito, mas aqui eles se reuniam para uma festa, a festa ágape, a festa do amor. E o que eles faziam? Desprezavam. Dividiam. Controverso, né? Nessa mesma festa, eles celebravam a ceia do Senhor. Mas quando iam comer, não conseguiam enxergar quem estava do lado. Ninguém aqui é igual. Aqui, né, se o pastor Cândido fizesse aqui uma entrevista, aqui ele ia encontrar pessoas diferentes em todo o âmbito, né? Classe social, né? Enfim, cor. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Assim como ali na igreja de Corinto. Existiam aqueles que tinham um poder aquisitivo maior, mas existiam aqueles também que não tinham nada para comer. E aquela festa era uma festa para que todo mundo estivesse igual. Se nós traçarmos um paralelo com Atos, a igreja lá, né, relatada em Atos dos Apóstolos, que tinham tudo em comum, compartilhavam na oração, na comunhão, os alimentos. Não havia um necessitado, porque quem tinha dois vinha, quem não tinha nenhum, aí pegava, não, você não vai ficar sem nenhum. E a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. E eu lanço uma pergunta, responda para você mesmo. Se hoje o Senhor olhar para mim, será que Ele pode confiar em mim? Ao ponto de ser aquele que vai contrariar, que vai, repelir, que vai ser um agente, que vai ser um guerreiro, que não vai permitir. Se depender de mim, a igreja não vai adoecer. Porque a igreja é resposta. A igreja é solução. Se a igreja adoecer, Maricá não vai encontrar Jesus. A igreja não pode adoecer. Então ali, né, na festa do amor, na festa ágape, onde deveriam ali, celebrar o amor, estender as mãos, onde deveriam de fato ali seguir o exemplo de Cristo, que aproximou, que estendeu a mão. Eles estavam praticando a divisão, o desprezo. Se nós observarmos o versículo de número 21, de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 21, aqui o 21, 22 eu quero ler com você. Diz assim: porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber?
ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm, que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Eles desprezavam a igreja. Porque se eles desprezavam o que nada tinha, estavam desprezando a igreja de Deus. Logo, desprezavam o próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que devemos vigiar como igreja. Se reuniam como igreja, mas não eram igreja. Se reuniam como igreja, mas as práticas não eram de igreja. Se eles permanecessem no ensinamento, cada ensinamento que nós recebemos, eu enxergo assim, cada ensinamento que eu venho aqui e recebo, é uma oportunidade que Deus está me dando. Cada ensinamento é uma oportunidade. Obrigado, Jesus. Obrigado. Contigo eu estou crescendo. Cada ensinamento que eu recebo é alimento, é remédio, é fortalecimento para que eu não venha adoecer. Quando uma pessoa chega a estar enferma, espiritualmente falando, ela se torna indiferente. E a indiferença é uma das piores coisas que pode existir na vida de um ser humano. Uma vez eu estava na imobiliária, com a minha esposa, isso lá em Nova Friburgo, e eu estava aguardando, ela foi falar com a recepcionista, eu estava aguardando e tinha um rapaz deitado no sol. No sol. E eu estava assim no carro olhando pelo retrovisor, aquilo estava me incomodando. E eu saí do carro, fui, ele estava muito embriagado, eu peguei ele assim, eu juntei ele nos meus braços. Aí atravessou uma moça, estava lá do outro lado da rua. Ela atravessou só para chegar assim, não adianta você fazer isso não, isso é um bêbado. Aí, pô, brincadeira. Eu achei que ela ia me ajudar, poxa, incentivei alguém, né? Vai me ajudar. Não adianta fazer isso, você é um bêbado, fica aí bebendo. Eu falei, não, tudo bem, mas vou colocar pelo menos ele na sombra. Aí peguei, grudei ele assim no colo, levei para a sombra, realmente eu não conseguia me comunicar com ele, mas pelo menos eu deixei ele na sombra. A indiferença é a pior coisa. Quando eu estou indiferente, eu não consigo enxergar aquele que nada tem para comer. Eu não estou falando só de comida. E quando a indiferença, ela me alcança, é necessário fazer um exame. Sabe aquela coisa, fechar para balanço? O que Jesus falou para eles aqui, examine, pois o homem a si mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. Tem coisas que só fazendo um autoexame. Um vai falar, o outro vai falar, o outro vai dizer. Alguém vai até tentar, não, mas só fazendo um autoexame. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está tentando dar ali um choque de realidade, né? Poxa, eu imagino o apóstolo Paulo quando chega a notícia, né? A família ali da Cloé, né? Que fala, mandou essa notícia e ele, brincadeira. Como é que pode? Olha, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Está acontecendo? Como é que pode? Eu fiquei ali com eles, os ensinei,
os edifiquei. Mostrei para eles a verdade. Esse dia vai chegar. Que dia? O dia em que nós teremos que prestar conta da oportunidade que temos recebido enquanto aqui estamos. Eu não estou falando isso querendo plantar um medo no seu coração. Esse dia meu avô falou assim: meu neto, estou com uma coisa aqui na minha cabeça que está me tirando o sono. Eu falei: que foi, vô? Aí parece que o pastor lá dele pregou sobre o inferno, né? Aí ele falou cheio de medo. Eu falei: vô, mas você não tem que ter medo. Você tem que ter alegria de servir a Cristo. Você tem que ter alegria de viver a Cristo. E o resto é resto. Viva Cristo. O apóstolo Paulo disse que é lucro, que é ganho. Morrer. E o viver? Cristo. Ele viva Cristo. Porque o senhor está aí perturbado com medo do inferno. Aí Jesus volta, o senhor vai para lá. Mas o senhor sabe se vai ou não? Ele falou assim: não sei. Então, pois é, então esquece essa ideia e sirva a Cristo de todo o teu coração. Porque a Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos. Viva Cristo. Siga Cristo. Honre a Cristo em tudo que você fizer. Num bom dia, no boa tarde, no boa noite. Ele gosta muito de cozinhar. Quando o senhor estiver cozinhando, honre a Cristo. Viva Cristo. Permaneça nos ensinamentos de Cristo. Porque se não for assim, o senhor vai adoecer. Não podemos adoecer como igreja. A enfermidade espiritual gera deficiências espirituais. À medida que eu vou enfermando, eu vou perdendo a capacidade. Eu vou perdendo a capacidade. Eu já não oro mais. Por quê? Porque orar já está pesado. Eu já não medito mais na palavra. Não, porque, sabe, pastor, ler a Bíblia me dá um sono. Mas será que isso é normal? Fica a pergunta. Que nos examinemos. Eu não estou querendo aqui, me estabelecer como juiz da verdade. Mas são coisas importantes para nós refletirmos. Para nós examinarmos em nós mesmos. Então, enfermidade espiritual gera deficiências espirituais. Isso é muito sério. O Paulo exorta que a igreja quanto ao participar da ceia do Senhor sem entendimento, sem discernimento. Ou seja, participar de coisas espirituais de maneira carnal. Não há como vencer uma batalha espiritual com armas carnais. Amém? É assim. E as batalhas, elas existem. Existe ou não existe, pessoal? As lutas vêm ou não vêm? Isso é coisa de crente também, Passar por lutas. Elas vêm. Elas vêm. Lembra do Josafá? Josafá temeu, O Senhor, o que nós vamos fazer? Nós não temos capacidade para poder vencer esses inimigos que vêm contra a nossa vida. Mas ele não só temeu por não saber como batalhar, ele se pôs a buscar ao Senhor. Chegou a dizer: olha, nós não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos permanecerão fixados naquele que pode nos salvar. Às vezes você não sabe o que fazer. Pastor, eu sou essa pessoa indiferente.
Eu sou essa pessoa doente. Eu estou percebendo isso. E está aqui. A melhor forma para que eu possa encontrar novamente o caminho é reconhecendo. Isso não é ruim, é bom. É bom. O filho pródigo reconheceu, né? A Bíblia diz que ele caiu em si. E ele começou a lembrar da casa do pai. Ele começou a lembrar que na casa do pai estaria muito melhor. Mas ele caiu em si. Tudo que a igreja de Corinto precisava era o quê? Cair em si. Não, calma aí. Nós estamos sabendo nem discernir o corpo do Senhor. Nós não estamos sabendo nem mesmo entender a importância dessa comunhão. Nós estamos sabendo nem mesmo olhar para aquele que necessita e transmitir a ele o amor, pois nós estamos aqui praticando a festa do amor, pois nós celebramos a ceia do Senhor, aquele que se deu, que se ofereceu, que entregou a sua vida por amor. E tem gente que não tem nada para comer e está ficando com fome. Uma vez uma amiga que é missionária, ela falou assim para mim. Ela falou assim: Vinícius, imagina que ela faz um trabalho muito bonito na África. Ela falou assim: imagina que eu chegue lá na África, pessoas que estão com fome, com sede, morrendo, e eu digo assim, ó, Jesus te ama, de mãos vazias. Eles não vão crer em Jesus. Porque a realidade vai ser o quê? A mesma. Ela monta escolas lá na África. Ela passa um ano no Brasil, recolhendo doações, lápis, enfim, materiais escolares. E vai para a África e ela monta escolas. Ela fala, mas quando eu chego com lápis de cor e eu vejo os olhinhos das crianças brilhando, porque nunca viram aquilo, elas entendem que Jesus é vivo e traz novas realidades e transforma situações. Jesus é vivo e vive em mim, vive em você. Se eu estou doente, Jesus cura. Se eu estou fraco, Ele é força. Até se eu já estiver morto, Ele ressuscita. É claro que eu não estou aqui para dizer que é o fim, não. Muito pelo contrário. A igreja não vai morrer. Amém? A igreja não vai morrer. Assim como a igreja de Corinto estava distante ao ponto de não conseguir discernir o corpo do Senhor, e isso foi tão triste que as consequências foram terríveis sobre eles, fraqueza, doença, morte e condenação. Condenação. 1 Coríntios 11, 29, diz assim: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria o quê? Condenação. A condenação não é para a igreja. Não é para mim, não é para você. Entenda que a carnalidade que atingiu esses irmãos estava os levando a isso. Não discernir o corpo do Senhor, doenças,
fraqueza, enfermidade, condenação. Quem quer ser condenado aqui? Ninguém, né? É óbvio. Que pergunta, pastor? Se eu não quero ser condenado, se você não quer ser condenado, não queira que o irmão também seja. A divisão, ela impede o crescimento. E o propósito de Deus para a igreja é avançar e não regredir. Amém? Nós vamos avançar. Calma aí, deixa eu repetir. Nós vamos avançar. E não regredir. Então, Paulo os exorta. E versículo 30, eu li esse versículo e quero voltar nele, porque é o versículo chave. Vai dizer: por isso, diante de tudo que nós falamos, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Será que eu conseguiria reconhecer uma pessoa que já está morta, espiritualmente falando? Será? Eu contei aqui, um breve testemunho. Não estou aqui puxando o saco do irmão Oliveira, do pastor. Mas eu acho que exemplo é exemplo. O Paulo disse: ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Nós estávamos numa situação difícil, eu não tenho vergonha de dizer. Tinham muitos questionamentos que nós fazíamos. Assim, eu digo que vir para Pibã, falo muito assim com a minha esposa, realmente eu fui pescado por Deus, assim, né? Porque nós viemos de Friburgo, nós conhecemos um pouquinho a nossa história, tivemos a oportunidade de conversar. Não vou fazer aqui agora porque não é o objetivo. Mas eu estava muito perdido. Era 13 anos, passou de um ministério. Eu fiquei meio perfeito, meu Deus. E só não me deixam me perder da verdade. E eu trabalhando, passei aqui na frente. E sabe como é aquela coisa assim, te atrai? Já viu? Já viu quando você passa numa loja, né? E olha para a vitrine assim. E assim, essa blusa foi feita para mim. Aquilo. Eu fui atraído. A igreja estava fechada. Mas eu passei, estava até correndo que eu estava resolvendo algumas coisas. Passei, aí eu voltei, parei, aí fui e tirei uma foto. Aí quando eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, que é essa igreja que nós vamos visitar. Eu moro em Ponta Negra. É essa igreja que nós vamos visitar. Ela, tá bom. Aí nós viemos a um culto. E aquele culto marcou a minha vida. Porque naquele culto Deus falou assim para mim: você não está perdido. Vocês não estão perdidos. Ali eu já tive a certeza, não é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Mas eu não falei nada com a minha esposa. O pastor fez os convites, aquela coisa, eu estou ali, tá, mas eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo, tá tudo bem. Aí saímos, quando cheguei no estacionamento, conversando, eu falei que ela, eu vou ficar aqui. Ela, tá bom, vou ficar aqui também. Então vamos voltar e falar com o pastor. E aí voltamos e falamos com o pastor. Mas eu não estou falando isso para que, repito, para puxar o saco. Mas é para que nós entendamos que a comunhão, ela é cura. A comunhão é cura. É direção. É avivamento.
Ou a igreja destrói a divisão, ou a divisão destrói a igreja. Temos aqui uma igreja em sua maioria destruída. Pessoas fracas, doentes, pessoas que estavam ali perdidas na carnalidade, na imoralidade, mortas espiritualmente, porque o resultado da igreja dividida é isso. É isso. Mas nós venceremos. Amém? Nós seremos a cura. E eu gostaria de concluir, né? Gostaria de concluir falando de um texto muito conhecido. Muito conhecido. Mas me permita trazer novamente a reflexão. Eu falei algumas vezes aqui que é importante que nós olhemos para si próprio. Porque assim, coisa fácil é olhar para o meu irmão. É ou não é? É fácil demais. Misericórdia. E olha lá, ó, né? O pastor está com a meia trocada. Isso não é difícil. Não é difícil. Só que às vezes eu estou com a meia furada. E eu não consegui ver a minha meia furada. Eu falo isso de caráter reflexivo. Não quero ofender a ninguém. Mas estamos tratando de coisas espirituais. Talvez eu seja essa pessoa que está fraca. Talvez eu esteja na reunião. Talvez eu esteja na festa. No meio. Mas eu estou fraco. Estou doente. Às vezes, eu até já morri. Na igreja eu até consigo ainda, né? Levantar as mãos, adorar. Mas só Deus sabe quando eu chego na minha casa. Só Deus sabe quando eu estou no trabalho. Só Deus sabe, e as madrugadas também, quão grande é a minha dor. Tem pessoas que até já perderam a alegria da salvação. Porque infelizmente a enfermidade veio. Às vezes começou com uma dorzinha. Ele faz só uma dorzinha. Daqui a pouco a dor ficou mais intensa, mas tudo bem, eu estou conseguindo andar. Às vezes ninguém identificou. Amém? Ninguém conseguiu, ninguém viu que eu estou doente, ninguém viu que eu estou sentindo dor, ninguém viu que eu estou fraco. Tudo bem. Às vezes pode ser que eu, como igreja, venha errar. Pode ser. Mas aquele que é o autor e consumador da fé, ele em momento algum, ele me abandona. Aquele que é o autor e consumador da fé, ele sim, está todos os dias dizendo, olha, está fraco, está cansado, vinde a mim. Amém. Que nós como igreja a partir de hoje, venhamos combater. Não que você não faça, mas se não faz, se aliste para esse grande exército.
que combate a divisão. A igreja não pode adoecer. Às vezes na igreja tem aquele que tem muita condição. Eu não estou falando financeira, mas vem você ver aquela pessoa que é uma pessoa de fé, né? Pessoa um motorzinho, deu um glória, já soltou 50, aleluia. Mas às vezes tem aquele que ele não tem nada, ele está Jesus. Eu não tenho nada, eu vou morrer. E sabe, às vezes Deus nos dá a oportunidade de ver essa pessoa. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Não banalize. Não banalize. Às vezes você olhou para alguém, né? Você olhou assim, pastor Vinícius, que eu sou, na minha personalidade, um pouco tímido, né? Mais reservado. Às vezes você olhou acuadinho assim no canto, né? Deixa eu mudar aqui. Às vezes eu olhei, né? Eu não vou pensar assim, irmão antipático. Não, às vezes ele está ali, Jesus, eu vou morrer. Aí você vem, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Qual o seu nome? Amém? Qual o seu nome? O pastor fala muito sobre isso aqui, né? Você sabe o nome aí do irmão? Eu fico ali pensando, mas Jesus, é verdade, irmão, nos leva a refletir. Isso é importante. Quando o irmão foi lá em casa, eu falei, nossa, ele se lembrou de mim. Nossa. Porque eu pensava assim, estou chegando agora, eu sou mais um. Deixa eu falar para você, você não é mais um, você é a igreja de Cristo. Salmo 133, para eu poder concluir. Muito conhecido, né? Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É bom? Quem não quer o que é bom? É ou não é? Quem não quer o que é bom? E quando lá em Corinto não estava sendo bom. Paulo diz, quando vocês se reúnem é uma tragédia. Não é bom. Divisão, desprezo, é a tragédia. Não está certo isso. Não consegue discernir. Está tudo errado. Quando é bom, o que a gente faz? Vai correndo, né? Opa! É assim, não é? Vou lá. Por quê? Porque é bom. Eu quero estar onde é bom. Então eu vou. Isso me alegra. Isso me edifica. Isso me faz crescer, me motiva. Isso me cura. Isso me cura. É interessante o que acontece na comunhão, ainda que não seja um homem todo culto. Quantas vezes eu não estava assim em comunhão com alguns irmãos, e aquela conversa informal, e um solta uma palavra e fala, opa, Jesus, é isso. E outro vem e me dá um abraço. Opa, Jesus, que abraço bom, que coisa boa. Porque é bom e é suave. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre.
é bom, é suave, tem a bênção e tem vida. A igreja não vai morrer. E eu falo da igreja de Cristo. Eu tenho acompanhado, claro, está um pouquinho em evidência, alguns cristãos que estão sendo mortos na Síria. Não sei se você chegou a ver. E eu estava hoje trabalhando e pensando. Eu vi uma cena de alguns que, pelos que morreram, saíram às ruas confessando, louvando o nome de Cristo. Talvez eles teriam motivos, né, para não agir como igreja. Mas eles entenderam que a igreja não pode o quê? Morrer. E não vai. Só que é necessário que nós também venhamos nos examinar. E entender sim, se eu estou fraco, se eu estou doente, eu preciso voltar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer. Eu preciso aceitar. Vem cá, Vinícius, eu vou te estender a mão. Eu aceito. Porque o primeiro passo para uma transformação é o reconhecimento. É o reconhecimento. E não importa o que as pessoas pensam de mim, o que importa é o olhar de Deus sobre a minha vida. É como Ele vai olhar para mim, é como Ele vai me enxergar. Eu quero fazer uma oração. Talvez você seja essa pessoa. Estou fraco, estou doente. Eu até já estou morto. Aquele que cuida está em pé, olhe para que não cai. Eu já me vi assim. E não foi no início da caminhada com Cristo, não. Já era pastor. Mas estava numa fase de tantos afazeres que, acredite ou não, às vezes eu chegava em casa e pensava assim: nossa, meu dia foi cheio. Não tive tempo nem para orar. E eu achava que Deus estava... Vinícius, foi bravo para você. Eu fui o quê? Adoecer. E adoecendo, daqui a pouco sabe como é que eu estava? Eu estava fugindo das coisas espirituais. Eu mesmo estava fugindo. Sabe aquela coisa de Adão e Eva? Eu estava me escondendo. Até que um dia eu cheguei em casa, deitei no sofá, liguei a televisão e pensei, não estou tendo tempo nem para orar. E vi aquilo assim: você tem a madrugada toda. E eu falei: Jesus, misericórdia, eu me arrependo. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Ah, pastor, você só vai orar por quem se sente assim? Não, mas vamos orar por todos. Mas não aceite morrer. Não aceite morrer. Talvez você está no olho do furacão, não consegue nem olhar que está em volta. Jesus escolheu esse dia hoje para dar um estalo. Busque ajuda. Amém? Se coloque de pé no céu. Se você é essa pessoa, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Ah, pastor, mas o que vão pensar de mim? Não importa. Não importa o que vão pensar de você. Importa o que Deus vai pensar ao teu respeito. Importa o que Cristo quer fazer na sua vida. Eu digo para você, você vai ser a pessoa mais corajosa.
Porque de fato você está tomando uma decisão. Eu não vou morrer. Como igreja, eu não vou morrer. A minha oração vai ser breve. Quem faz obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Talvez você não queira, tudo bem. Mas que a partir de hoje eu, você, nós não sejamos mais o mesmo. Amém? Não sejamos mais os mesmos. Feche os seus olhos, Pai. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. A Tua palavra é fiel, ela não volta vazia. A igreja não vai morrer. Ela vai avançar. Essas barreiras não impedirão o crescimento da igreja. As portas do inferno não prevalecerão. O Senhor é cura. O Senhor é livramento. O Senhor é proteção. O Senhor é avivamento. A igreja vai cumprir o propósito estabelecido. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Então seja força agora ao fraco. Seja cura ao doente. Ressuscita aquele que está morto. O Senhor tem solução para as nossas vidas. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aviva, aviva, fortaleça. Oh, segura na mão desse que está pensando em desistir. Oh, segura na mão desse que está pensando em parar. Oh, Jesus, nós cremos na Tua obra. E aqui nos entregamos totalmente a Ti. Cura, ó Pai. Cura as emoções. Como já foi orado aqui, eu concordo. Cura, ó Deus, a mente. Oh, Jesus, levanta o que está cansado. Nós rejeitamos a divisão no nosso meio. Nós rejeitamos a divisão no nosso meio. A igreja vai prevalecer. A igreja vai permanecer. O propósito irá se cumprir. Oh, e todas as obras de Satanás não prevalecerão. Nós confiamos no Senhor. E eu creio, Jesus. Nós cremos. Por isso te engrandecemos e te agradecemos, porque fiel é a Tua palavra. Amém e graças a Deus.